Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer muito grande estarmos aqui juntos mais uma vez com mais uma teleaula. Então, desde já, eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho e vamos direto ao ponto. Então, estamos aqui com a terceira teleaula, com o verbo preferir. Eu estou comentando cada verbo porque a regência existem muitos verbos, tá? Que nós precisamos estudar, porque sempre acontece de ter um verbo que exige um complemento com preposição, às vezes a preposição é de, às vezes a preposição é a preposição a, tá? Então temos que estudar alguns verbos para nós desenrolarmos sobre esse assunto. Embora que tudo que eu falei, que tudo que eu expliquei sobre regência não tem mais novidade. Está na teleaula de número 1. Tudo que eu expliquei de regência está lá. Aqui eu estou explicando sobre o verbo, como usar esse verbo corretamente. Tá, pessoal? Então vamos aqui. Verbo preferir. Quando acontece desse verbo ser empregado com dois complementos, verbo transitivo direto e indireto, o verbo indireto, o objeto indireto deve ser regido pela preposição a. Então, pessoal, foi como eu já falei desde a primeira teleaula. Quando o verbo for um verbo transitivo direto, o objeto sempre vai ser um objeto direto. Quando o verbo for um verbo transitivo indireto, o objeto sempre vai ser um objeto indireto. Mas nesse caso aqui, o verbo preferir, às vezes acontece porque existem situações que o verbo preferir só exige um complemento. Então, nesse caso aqui, o verbo preferir, ele está exigindo, como é um verbo transitivo, direto e indireto, ele está exigindo dois complementos. Um com preposição a e o outro complemento sem a preposição a, ou talvez sem nenhuma preposição qualquer, tá? Então, aqui temos dois complementos, dois objeto direto e indireto, ok? Então temos aqui os exemplos. Prefiro cachorro a gato. Então, de acordo com a norma culta, devemos usar este verbo desta forma. Prefiro cachorro a gato. É bem verdade que vemos muita gente falando, prefiro cachorro do que gato. Então você vai ver isso muito em filmes, novela, teatro, ok? Em muitos lugares. Prefiro cachorro do que gato. Repórter já vi falar isso. Já ouvi falar. Já vi muita gente falar sobre isso. Desta forma. Assim, um exemplo mais ou menos. Não estou falando que é obrigatório falar cachorro do que gato. Mas muita gente fala, prefiro fulano do que ciclano. Sempre fala dessa forma. Então, esta forma, prefiro uma coisa do que a outra, é uma forma equivocada. Não é uma forma correta. De acordo com a norma culta da língua portuguesa, ok? Da língua portuguesa brasileira, do português brasileiro, não pode ser pronunciado dessa forma, tá, pessoal? Então, temos aqui, prefiro, verbo transitivo direto e indireto,
porque está exigindo dois complementos, um com preposição e outro sem preposição. Cachorro, objeto direto. Por quê? Porque este complemento é um complemento exigido pelo verbo preferir sem a preposição. Então, prefiro cachorro, objeto direto, a gato. A gato é um objeto indireto. Por quê? Porque é um complemento exigido pelo verbo preferir com preposição. Uma preposição a, ok? Entenderam aí, pessoal, até agora? Temos aqui o outro exemplo. Prefiro cantar a tocar instrumento musical. Então, temos aqui, prefiro, verbo transitivo direto e indireto, porque está exigindo dois complementos. Um com preposição e outro sem a preposição. Então, temos aqui, cantar é um objeto, embora que seja um verbo no infinitivo, é um objeto, não deixa de ser um objeto, tá? Prefiro cantar, objeto direto, a tocar instrumento musical, objeto indireto, ok? Então, temos aqui embaixo, na norma culta, o verbo preferir não deve conter o termo intensivo, mais, muito mais, mil vezes, e etc. Ok? E assim por diante. Nesse padrão de linguagem, não se deve dizer. Temos aqui alguns exemplos. Prefiro mais praias do que campo. Então, aqui é uma forma equivocada de falar. Então, a gente não deve, de acordo com a norma culta, tá, pessoal? De acordo com a norma culta. Por quê? Porque vemos muita gente falando dessa forma, pessoal. Então, aqui é de acordo com a norma culta. Eu estou falando de acordo com a norma culta. Aí tem muita gente que fala, prefiro 1000 vezes fulano a ciclano. Prefiro 1000 vezes fulano do que ciclano. Prefiro 1000 vezes esse jogador do que aquele. Sempre fala dessa forma, pessoal. Veja só, já tem uma forma equivocada de usar a preposição do que. Imagine, pessoal, usando esse termo intensivo, mais, muito mais, 1000 vezes, tá? Então, pessoal, tudo isso aí é uma forma equivocada, tá? De usar isso aí, ok? Isso aí, pessoal, é uma forma muito equivocada. Eu estou falando equivocada para não falar errada. É uma forma errada, pessoal, de se falar, de acordo com a norma culta, tá? Tem muita gente que fala isso, tem, mas eles não estão falando de acordo com a norma culta, tá? Muita gente fala, prefiro 1000 vezes aquele cantor do que aquele outro. Sempre fala assim. Então, estas formas, esses termos, ok? Intensivos, não devem ser usados no verbo preferir, ok? De acordo com a norma culta. Ok? Isso aí, pessoal, está fora, não serve, tá, pessoal? Então, quando você falar prefiro mais praias do que campo, como é que você vai falar? Uma forma correta aí. Eu não coloquei aqui, mas eu vou falar. Prefiro praias a campo. Então, é uma forma de falar, pessoal. É uma forma de acordo com a norma padrão, uma forma correta, tá? De falar. Temos embaixo, prefiro trabalhar a caminhar. Tem muita gente que fala, prefiro 1000 vezes trabalhar do que caminhar. Prefiro 1000 vezes praias do que campo. Prefiro mais praia do que campo. Esta é uma forma equivocada de falar, tá, pessoal? Então, a forma correta é, prefiro praias a campo. Prefiro trabalhar a caminhar, ok? Temos aqui, em muitas variedades do português brasileiro, há uma tendência em usar esse verbo com a preposição de
no lugar da preposição a. Tal uso se explica por analogia com o verbo gostar em comparações. Então, pessoal, é o seguinte, o verbo gostar, muitas vezes, por causa do verbo gostar, muita gente usa da mesma forma com o verbo preferir. Por exemplo, temos aqui embaixo, gosto mais de teatro do que cinema. Então, qual era a forma correta de falar de acordo com a norma culta, com o verbo preferir? Prefiro teatro a cinema. Então, mas aqui, como é que o povo fala? Prefiro mais teatro do que cinema. Falam assim ou não falam? Se eu estiver incorreto, podem me dizer, tá? Pode fazer o comentário aí. Muita gente fala desse jeito, pessoal. Mas esta é a forma equivocada de falar, de acordo com a norma culta. Prefiro teatro a cinema, tá? Prefiro teatro a cinema. Esta é a forma correta, de acordo com a norma culta, tá? E temos aqui um exemplo. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Isso aqui, né? Este é um trecho da música lá de Raul Seixas. Temos aqui Raul Seixas. E é o seguinte, muita gente já cantou essa música, muita gente já escutou tanto essa música e não se ligaram nessas coisas aqui. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, veja só. De acordo com a norma culta, isso aqui, pessoal, está incorreto. Por que está incorreto? Do que ter aquela velha. Então, qual era o correto? Prefiro ser aquela velha. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Esta era a forma correta de falarmos esta frase, tá? Mas, assim, é uma forma aceitável porque isso aqui é uma poesia. Embora que seja uma forma cantada, mas não deixa de ser poesia. Não deixa de ser poema, tá? Então, é aceitável por causa disso, porque se ele falar da forma correta, na norma culta, não vai soar bem, porque já pensou, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aí imagina ele falar, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, aquela velha opinião formada sobre tudo. Vai ficar soando diferente. Então, aqui ele fez isso aí, por quê? Porque é uma forma de rimar, uma forma de melhorar a música, tá, pessoal? Isso aqui, não vou questionar sobre isso, mas assim, de acordo com a norma culta, está incorreto, tá, pessoal? Então, vamos ao próximo verbo, ao próximo assunto aqui, ok? Vamos ver o que é que fala aqui mais. O verbo responder. Este verbo é transitivo direto quando tem por complemento a declaração dada como resposta. É transitivo indireto com a preposição a, quando se quer nomear a coisa ou a pessoa a quem se dá a resposta. Vamos ver os exemplos. Primeiro exemplo. Fernanda respondeu que não assistido àquela peça. Pessoal, aqui eu cortei uma palavra, né? Fernanda respondeu que não tinha assistido àquela peça.
Então, porque aqui eu cortei uma palavra aqui, não coloquei a palavra. Porque às vezes eu estou escrevendo, às vezes você pensa mais do que escreve, tá? Mas aqui é a forma correta. Então, eu já estou falando aqui para você, já para corrigir, tá? Eu vou tentar corrigir aqui, eu vou corrigir aqui. Ok, pessoal? Então, temos aqui o exemplo aqui. Fernanda respondeu que não tinha assistido aquela peça. Então, pessoal, aqui é uma forma de resposta, como falou aqui em cima. Este verbo é transitivo direto quando tem por complemento a declaração dada como resposta. Então, temos aqui a resposta. Fernanda respondeu que não tinha assistido aquela peça. Então, alguém perguntou a Fernanda: Fernanda, você assistiu aquela peça? Então, ela temos aqui, né? É como se fosse, isso aqui é um texto narrativo, tá, pessoal? Então, a Fernanda respondeu que não tinha assistido aquela peça. Então, o verbo responder, verbo transitivo direto. Por quê? Porque está exigindo um complemento sem preposição, tá? Sem preposição. Então, temos aqui o objeto direto, porque é um objeto que não tem a preposição, que é um complemento que não foi exigido pelo verbo com preposição, tá? Então, temos aqui o segundo exemplo. Perguntado se gostava de pipoca, Ana respondeu que sim. Então, aqui, pessoal, tudo isso aqui é uma forma de resposta. Perguntado se gostava de pipoca, então, perguntaram, perguntaram se alguém gostava de pipoca, se a Ana gostava de pipoca, tá? Perguntaram se a Ana gostava de pipoca. Então, temos aqui, perguntado se gostava de pipoca, vírgula, Ana respondeu que sim. Verbo transitivo, eu coloquei aqui entre Ana e o verbo, mas é o verbo, tá, pessoal? Verbo transitivo direto e objeto direto, porque o verbo transitivo direto exige um complemento sem a preposição, por isso que é um verbo transitivo direto. O objeto direto é um objeto que não há preposição. O verbo não exigiu um complemento com preposição. Então, por isso é um objeto direto. Tá, pessoal? Temos outro exemplo. O piloto respondeu a todas as perguntas. Então, pessoal, respondeu a todas as perguntas. Às vezes acontece de, por exemplo, assim, é transitivo e direto com a preposição a quando se quer nomear a coisa ou a pessoa a quem se dá a resposta. Então, aqui está respondendo a alguma coisa. Se está respondendo a alguma coisa, então o verbo tem que ser um verbo transitivo indireto, porque quem responde, responde a alguma coisa. Então, aqui, ele está respondendo à pergunta, ok? Respondendo às perguntas, ok? Então, no caso de cima, Fernanda respondeu que não tinha assistido àquela peça, ok? Não tinha assistido àquela peça. Então, ela não está dando a resposta às peças, ok? Ou a peça. Ela está dando a resposta a alguém que perguntou. Fernanda respondeu que não tinha assistido a peça. Agora, se falasse assim, Fernanda respondeu as perguntas. Então, aqui teria uma preposição, porque ela respondeu as perguntas, respondeu às pessoas, ok? Entenderam, pessoal? Então, por isso que em cima é uma resposta, mas não está indicando a quem está dando a resposta. Está indicando a resposta do que ela fez, ok? Fernanda respondeu que não tinha assistido àquela peça. Então, ela respondeu que não tinha assistido. Ela não está respondendo, embora que ela esteja respondendo a alguém, mas aqui não está dizendo a quem ela respondeu. Aqui está dizendo que ela respondeu
que ela não assistiu, não tinha assistido a peça, aquela peça, tá? Então, no caso aqui, ó, o político respondeu a todas as perguntas. Então, aqui, ele está respondendo a todas as perguntas. Ele está respondendo a alguém. Entenderam, pessoal? Aí, qualquer dúvida, mande-me comentários, ok? Que eu responderei, ok? E darei uma explicação melhor para que você possa entender, tá? Então, aqui, o político, ele respondeu a alguém. Por isso, se trata de um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque quem responde, responde a alguém. Ok? E temos aqui o quarto exemplo. Mesmo o amigo mandado várias mensagens, nunca respondeu a ele. Então, pessoal, aqui assim, o verbo transitivo indireto, eu não coloquei embaixo do verbo, eu coloquei aqui embaixo de nunca, mas o verbo transitivo aqui é o verbo respondeu, tá? Porque na hora aqui de colocar, eu, assim, coloquei um pouco mais para cá, mas é o verbo respondeu, ok? Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Por que é um verbo transitivo indireto? Porque, como sempre, eu estou repetindo, mas é uma forma de repetir para você pegar, tá, pessoal? Para você aprender. Verbo transitivo indireto porque este verbo está exigindo um complemento com a preposição, tá? E temos aqui a ele. A ele é um objeto indireto, porque é um complemento que foi exigido pelo verbo com preposição. Tá, pessoal? Então, aqui, olha, é um verbo transitivo indireto, um objeto indireto também. Por quê? Porque aqui está respondendo a alguém ou alguma coisa. Tá, pessoal? Então, quando esse verbo responder é exigido um complemento que não é alguma coisa ou pessoa, então o verbo sempre vai ser o objeto sempre vai ser um objeto direto. Mas se a resposta for assim, em uma forma de responder a alguém ou alguma coisa, o verbo vai ser transitivo indireto e o objeto vai ser um objeto indireto. Ok? Vamos aqui mais adiante. Pode acontecer do verbo responder vir com dois complementos. Ok? Faltou esse aqui, pessoal. Com dois complementos, pois classifica-se, ok? Pois classifica-se como verbo transitivo direto e indireto. Então, o que é que se classifica como verbo direto e indireto? O verbo responder, ok? Ele se classifica como verbo direto e indireto, porque está exigindo dois complementos, um com preposição e outro sem a preposição. Temos o exemplo. Respondeu ao professor que tinha escrito o texto. Então, pessoal, aqui ele poderia dizer muito facilmente: respondeu ao professor. Ok. Mas assim, aqui o escritor ou então a pessoa, ele quis trazer mais um complemento. Respondeu ao professor que tinha escrito o texto. Então, aqui temos aqui ao professor, objeto indireto, porque é um complemento que o verbo responder exigiu com preposição, embora que temos aqui um artigo, mas é uma junção do verbo a com o artigo o. Ok? Tudo isso eu falei na teleaula 1. Então, temos aqui a objeto indireto, ok? Que o verbo responder exigiu um complemento com preposição. E temos aqui que tinha escrito o texto, um objeto direto, que o verbo responder exigiu um complemento também sem a preposição. Então, por esse motivo aqui é um verbo, um objeto direto. Ok, pessoal? Temos aqui o segundo exemplo. A garota respondeu sim ao garoto.
Eita, que maravilha. Respondeu sim, então é tudo alegria, pessoal. O garoto ficou muito feliz. Então, a garota respondeu sim ao garoto. Então, temos aqui, a garota respondeu sim. Então, aqui, pessoal, poderia acabar toda a frase. Porque se alguém falar, a garota respondeu sim, todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu aqui o que a garota quis fazer, o que a garota fez. A garota respondeu sim. Então, aqui, esse sim aqui, pessoal, é um objeto direto. Por quê? É um complemento exigido sem a preposição. E temos aqui, ao garoto, um objeto indireto. Por quê? Porque é um objeto, um complemento que foi exigido pelo verbo responder com a preposição. Tá, pessoal? E aqui embaixo temos aqui o verbo responder também é empregado no sentido de responsabilizar-se, ser ou ficar responsável. Nesse caso, exige complemento regido, perdoe-me, pessoal, pela preposição por. Exemplo: todo cidadão responde por seus atos. Então, aqui eu não coloquei a transitividade, mas o verbo responder aqui só está exigindo um complemento, ok? Verbo responder está exigindo um complemento com a preposição por, ok? Então, este verbo aqui é um verbo transitivo indireto, porque está exigindo um complemento com a preposição por, ok? E o objeto, com certeza, obviamente, ok? Vai ser um objeto indireto, porque é um complemento que o verbo responder exigiu com a preposição por, ok? Então, eu agradeço a você que ficou comigo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, ok? Faça-me comentários, que eu estou aqui à disposição de cada um. Quando você faz os comentários, eu respondo, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto ou outros assuntos, com certeza eu mandarei a resposta para você, tá? Deus abençoe a cada um.